Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Carnê-Leão. O Carnê-Leão é a plataforma da Receita Federal para você fazer o recolhimento do imposto de renda que você tem a pagar, tendo como base os teus rendimentos como cirurgião dentista. Então eu vou mostrar para vocês como é o Carnê-Leão, como é que ele funciona, como faz o download dele, para você poder usar no seu consultório. Houve uma mudança importante em 2014, porque até então o cirurgião dentista ele lançava os recebimentos num valor total. Então, se você tivesse lá recebido 10 mil no mês, você lançava 10 mil, lançava as suas despesas e o programa fazia os cálculos. Né? Em 2014 foi feita uma instrução normativa, que é é, a instrução 1531, de 19 de dezembro, e ela fala que a partir do ano calendário de 2015, para fins de utilização do programa multiplataforma relativo ao imposto de renda da pessoa física, deverá ser informado o número do registro profissional dos contribuintes relacionados ao anexo único, que é o teu número de CRO, bem como identificado o número do CPF de cada titular dos pagamentos pelos serviços prestados. Então, até então você lançava um valor total do mês e a partir daí então mudou, você tem que fazer o lançamento mês a mês, individual. Cada um que te paga, você faz o lançamento e na data em que isso foi feito, no dia em que isso foi feito. Não tem mais como ficar ajustando o Carnê-Leão. Então aquela folia de chegar no começo do ano e todo mundo ficar pedindo recibo, cobrando recibo, isso em tese deveria acabar por conta disso. Lembrando que é obrigação do profissional dar o recibo. É, pedir o recibo, quer o recibo ou não quer o recibo, isso pela lei não existe. Você tem que dar o recibo para quem você prestou o serviço. Né? E outro detalhe que é bom lembrar, que os dependentes têm que ter o CPF identificado também. Então você vai ver ali que ele pergunta quem é o titular do pagamento e quem é o beneficiário do serviço. Né? A gente vai olhar isso ali. Então essa é uma resolução de 2014 que passou a valer a partir de 2015. A gente já está em 2018, então já tem 4 anos que isso está acontecendo. Né? Então vamos lá. O Carnê-Leão, você vai ter acesso a ele pelo site da Receita Federal. Então quando você entra no site da Receita Federal, você tem aqui uma aba de download. Quando você clica em download, você vai ter acesso aqui a vários programas que são para celular, tá? E aqui embaixo você tem o para você. Quando você clica ali, o segundo é o Carnê-Leão. Então você clica aqui, ele vai ter algumas informações técnicas e tem a versão de 2018 para você baixar. Tá? Então quando você baixa o Carnê-Leão, ele vai instalar no teu computador, é super rápido, vai demorar aí, sei lá, 5 minutos talvez para fazer isso. Faz o download, baixa o Carnê-Leão e começa a usar ele para você poder começar a usar no teu consultório, para você organizar e prestar contas para a Receita. Então ele vai criar um ícone na tua tela, que é esse aqui. Quando você clica aqui, ele abre o Carnê-Leão e você pode já, no caso aqui eu já criei uma simulação, mas eu vou fazer um novo Carnê-Leão, tá? Para você ver como é simples. Então, a partir do momento que ele abre aqui o programa, ele tem a opção de abrir um que já está aberto aqui, mas eu posso criar um novo demonstrativo. Então, é o que eu vou fazer. O que ele está perguntando aqui? Se eu quero importar as informações do ano anterior. Então, se eu tivesse feito isso todo ano, eu poderia importar, ele já vai trazer as contas, as despesas, você tem um histórico. Eu vou dizer que não. Ele vai abrir uma tela aqui para mim, ele pede, a primeira coisa que ele vai pedir é o meu CPF. Né? Então eu vou usar um CPF aqui para identificar isso. Né? Ele vai perguntar o nome. E aí eu dou um OK. Dando o OK, ele vai pedir a identificação. Então, a ocupação principal, você clica na lupinha, profissional das ciências biológicas, da saúde e afins, clica aqui, tem o dentista aqui, odontólogo, é assim que ele vai te chamar. Ele vai pedir o teu registro profissional, que vou colocar um código aqui absurdo para não ter problema. E aí aqui ele pede as tuas informações de endereço. Se você souber o teu CEP e se você quiser digitar o CEP e consultar, você pode fazer. Ele vai te direcionar para o site do correio, enfim, mas eu prefiro fazer direto aqui. Então eu vou colocar aqui um endereço de rua, né? Então rua, vou colocar um endereço aqui, o número, colocar um complemento aqui, casa 1, por exemplo, né? Poderia ser apartamento, enfim, bairro,
Aí ele vai perguntar o estado que eu tô, município, eu vou identificar o CEP e ele vai me pedir um telefone. Vou colocar um telefone fixo. Aí ele pergunta aqui a origem dos rendimentos. Então, um dentista profissional liberal, a origem dos rendimentos dele é trabalho não assalariado. Eu posso prestar serviço para pessoa física ou jurídica, que é o teu paciente normal é pessoa física, empresa é pessoa jurídica. Então, se você atende por um convênio, por exemplo, você vai receber desse convênio um valor, né? E aí, então, aqui você coloca então trabalho não assalariado. As outras opções são serviços notariais, leilão ou outros. Então, coloquei aqui, né, já estou registrado aqui, está identificado, já está tudo ok nessa parte. Então, o livro caixa eu faço aqui, ó, eu tenho o livro caixa escrituração, demonstrativo de apuração, alteração de plano de contas, importar se eu fosse trazer de outro ano, aqui eu posso criar novo, fechar e fazer impressões e imprimir algumas coisas. E aí essas informações que eu estou lançando aqui, no ano que vem, quando eu for fazer a declaração de ajuste da pessoa física de 2019, ano calendário 2018, eu importo isso aqui, todas as informações do Carnê-Leão para lá. Então vamos começar por aqui, livro caixa escrituração. Então repare que ele já abre aqui no mês de outubro, e eu tenho os lançamentos que eu vou fazer e os totais de lançamentos. Então total é um resumão aqui, que ele vai me dando, como não tem nada ainda, né? E está tudo em branco. Então eu vou lançar, eu não tenho nada cadastrado, eu vou fazer um novo lançamento. Então eu venho aqui, clico em novo, ele está me dando uma opção aqui, ó, rendimento recebido de pessoa física relativo a trabalho não assalariado. Me pergunta a data, dia 25. Então primeiro eu vou fazer aqui uma simulação assim, um pai ou uma mãe que está levando um filho adolescente para fazer um tratamento de ortodontia. Então ele pede aqui o titular do pagamento, quem está pagando, que é o responsável legal, né? Então eu coloco aqui o CPF da pessoa. Repare que ele não pede o nome. Aí eu não marco nada aqui, porque o titular do pagamento ele não é o próprio beneficiário do serviço. Quando eu não marco, ele vai me pedir para preencher isso aqui. Então eu preencho aqui o CPF. Então hoje você tem que pedir o CPF do filho do teu paciente, porque é obrigatória a informação. Essa opção CPF não informado, ela não vai existir mais. Se você não informar, ele vai te pedir, porque hoje todo mundo que nasce já tem CPF. Eu posso colocar um histórico aqui, ó, tratamento de ortodontia. Repare que ele não pediu o nome de ninguém aqui. Tá? Coloco o valor aqui de manutenção, 120 e dou um OK. Salvou ali, ele sempre volta para essa tela aqui. Se eu colocar em totais para conferir, ele está aparecendo aqui com rendimento. O rendimento de recebido de pessoa física relativo a trabalho não assalariado com zero de despesa. Então vou fazer um outro lançamento aqui. Então eu vou lançar agora um valor recebido do próprio beneficiário. Então eu venho aqui, coloco o CPF da pessoa. Aí eu coloco que ele é o próprio beneficiário. Então ele copiou o CPF aqui e aqui eu vou deixar em branco o histórico, eu não vou colocar nada. Tá? Para a gente fazer um teste. E vou colocar um valor alto aqui já para a gente ter uma ideia de cálculo do imposto de renda. Quando eu dou um OK, ó, ele fala que deu uma mensagem. Ó, para incluir e editar um registro é necessário informar uma data. Deseja cancelar? Daí eu olhei aqui e esqueci de pôr a data. Então venho aqui, ponho 25 e dou um OK. Então aparece o lançamento aqui. Aí eu vou colocar agora despesa. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho que lançar todo dia as despesas, as receitas que eu tive dessas pessoas. Tá? Todo dia eu tenho que lançar isso. Eu posso até fazer isso uma vez por semana, enfim, mas eu tenho que ter o histórico de todo mês aqui e com essa sequência de datas. Então tudo que eu vou recebendo do dia 1º ao dia 30. Vamos imaginar que você preste serviço para um convênio, para uma empresa, enfim. Então você vai lançar esse recebimento. Você clica aqui, ele vai abrir. Então esses são os tipos de conta que o Carnê-Leão tem. Recebimento, rendimento recebido de pessoa física relativo ao trabalho não assalariado, que foi o que a gente formou ali. Recebimento recebido de pessoa jurídica, que é de empresa, relativo a trabalho não assalariado. Então vou colocar aqui, ó, rendimento recebido de pessoa física jurídica relativo a trabalho não assalariado. Coloco aqui, vamos colocar a data, e aqui eu vou colocar um valor aqui um pouquinho mais alto. Então, recebimento de tratamento odontológico realizado
para credenciados do plano de saúde, pronto. E aí eu dou um OK aqui e ele vai incluindo esses valores aqui. Então ele vai listando aqui os valores que tem para receber e vamos colocar algumas despesas. Então é muito simples, ó. Eu vou lançando conforme os dias, eu posso lançar para o dia 10 de outubro, ele vai aceitar, não tem problema nenhum. Coloco um novo aqui, dia 25 de novo, só que agora eu quero lançar uma despesa. Então aqui na conta é que eu vou buscar. Clico na lupinha e aqui repare que ele tem despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis. Então ele tem despesas não dedutíveis que você tem no teu consultório, que você pode usar ele para lançar. Tá? E você tem as dedutíveis que você pode, que são as que ele vai aceitar. Então tem que tomar cuidado com isso, não queira inventar coisa aqui que você vai ter problema. Então, o que ele aceita como dedutível? O que é despesa dedutível? Ele vai pegar o valor que você recebeu, vai tirar as despesas dedutíveis e sobre a sobra ele vai calcular o imposto de renda a pagar. Tá? Então, eu tenho aqui aluguel, água, condomínio, contribuição obrigatória à entidade de classe, então CRO, cópia e autenticação de documentos, então se você fez cópia autenticada ou reconhecimento de firma, você pega a nota do cartório que ele vai aceitar. Emolumentos pagos a terceiros, então aqui eu coloco aqui, por exemplo, laboratório de prótese ou protético, mas ele tem que dar recibo ou nota fiscal para você. Não é aquele recibinho simplesinho, pode até ser o simples, mas ele tem que dar o recibo dele com a prestação de serviço, com o valor, com a data e com o CPF dele. Você vai indicar aqui que você recebeu um valor dele e ele vai indicar lá que recebeu um valor. Aliás, desculpa, você vai indicar aqui que você pagou um valor para ele e ele vai indicar que ele recebeu de você determinado valor. A conta de luz, gás, IPTU, quando você aluga e paga, o ISS fixo que você paga para a prefeitura, material de conservação e limpeza, material de escritório, remuneração paga a terceiros com vínculo, mais INSS e fundo de garantia. Então, o salário da secretária, o INSS dela, o fundo de garantia dela, você lança aqui. Tá? Despesa de telefone, e aqui é só o telefone fixo que ele aceita. Tá? Então, por exemplo, se você vai no mercado e compra detergente, desinfetante, pega a nota, põe o endereço do consultório e você pode anexar. Então, vamos simular aqui 3 despesas para a gente ver como é que funciona. Então, aluguel. Coloca lá aluguel de outubro, por exemplo, coloca o valor aqui, R$1.340, e aí dá um OK. Você vê que aqui ele aparece em verdinho daí. Venho para um novo aqui, coloco aqui despesas, aí eu vou colocar aqui dental. Então dental eu coloco em material e emolumentos pagos a terceiros. Então venho aqui, dental, valor aqui R$145, data 25 e dou um OK. Aí eu venho aqui, vamos pensar aqui alguma coisa, salário da secretária. Então vem despesa dedutível, remuneração pago a terceiros. Então põe lá 25/10, vale para secretária. E aí eu coloco aqui R$350, por exemplo, e dou um OK. Então eu vou lançando, ele vai listando tudo aqui com o CPF. Reparem que ele não pede aqui, ó, o CPF para quem eu paguei essa nota, esse aluguel. Ele não pede o CPF, o CNPJ da dental, mas é uma coisa que a qualquer momento eles podem começar a pedir, né? E aqui ele não está pedindo também o CNPJ de quem te pagou. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem essas informações com você, tá? Ele dá os totais aqui, então aqui ele faz uma simulação. Quanto você já recebeu, 5.120, quanto que você teve de rendimento sujeito à retenção de imposto. Então quando você presta serviço para uma pessoa jurídica, ela tem que reter o imposto de renda se for o caso. Aqui pelo valor ele não reteria, porque ele está abaixo, mas ele recolhe o imposto de renda, tá? E aí tem a soma, né, que é o limite, teoricamente tem o limite de gasto, você não poderia gastar mais que isso. Ele soma as despesas dedutíveis aqui, ele vai olhar o mês passado e vai ver que não teve nenhum excesso, né? E aí ele vai te dar o valor total de dedução aqui, que é 1.835. Então aqui ele não está dizendo que teoricamente aqui
se você recebeu 6.600 e você gastou 1.835, ele tem 4.765 reais para usar de base para calcular quanto de imposto você tem a pagar. Então, no demonstrativo aqui de apuração, você tem aqui, ó, rendimentos, você tem deduções e você tem o carnê-leão aqui. Tá? Então, lembrando o seguinte, então, aqui ele permite que você coloque algumas informações que eu sugiro que você deixe para a declaração de imposto de renda. Concentre aqui só o que acontece no teu consultório. Então, se você tem dependente, deixa fora. Se você tem pensão alimentícia que você paga, você pode até deixar fora. Depois você lança isso na tua declaração de ajuste. Aqui você vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas lá na frente você vai pagar menos. Talvez você tenha até restituição. Então ele coloca aqui trabalho não assalariado, que é o valor do teu rendimento. Ele coloca aquelas despesas de livro caixa somadas aqui. E aqui ele coloca o imposto devido. Então aqui ele já calculou que esse é o valor que você vai ter que pagar. Então você vai emitir uma DARF, que é por aqui que você emite, paga e lança o valor aqui. Tá? Então, se você colocar valores aqui, ele vai diminuir aqui, ele vai aumentar o livro caixa, ele vai aumentar a despesa, dedução e vai recalcular o imposto. Então, a Previdência Oficial, por exemplo, você paga separado, você tem que emitir uma guia para pagar e o valor que é usado é esse aqui, é a tua renda. Então, 5.120, se fosse o caso aqui, você pagaria 1.024 de Previdência Oficial. Então você tem que lançar aqui 1.024, você informa, né? Aí ele já recalcula aqui, ó, e já diminuiu o imposto a pagar. De 137 caiu para 26, porque você informou aqui a previdência, o valor que você pagou. Então essa é uma dedução que você deveria colocar de cara aqui para pagar menos. Então, se você tem imposto a pagar, você vai vir aqui em DARF e aqui daí você abre aqui, ele vai perguntar o CPF, você diz o mês, clica aqui em visualizar, ele vai apresentar a DARF para você imprimir e pagar. Então você confere aqui, ele tem o ano, a competência que eles colocam aqui, né? Então a competência é 31/10, isso significa período de apuração. Então significa que é de 1º a 31 de outubro. E a data do vencimento é 30/11, então ele sempre joga um mês para frente, para você ter tempo de fazer isso. Então não tem desculpa de você falar, eu não consegui fazer durante o mês, mas você pode fazer no começo do mês, e ele vai gerar isso sem multa para pagar. Se você passar dessas datas, aí ele pode gerar multas para você pagar. Tá? Então tem que tomar cuidado com isto. Né? Então aqui, ó, eu estou abrindo de novo a minha declaração aqui, ele sempre abre a identificação. Eu vou no livro caixa aqui, ele mostra para mim o livro caixa, ele mostra esse resumo da apuração com as informações, então é muito simples de fazer. O que você tem que prestar atenção é o que você pode lançar e o que você não deve lançar. Então, voltando aqui, quando você vai colocar aqui despesas, ó, ele diz quais são as que ele aceita para dedução, e aqui ele mostra quais ele não aceita. Então ele fala aqui, ó, aplicação de capital, aquisição de computador, não só computador, ó, equipamento, tudo que você compra de equipamento, foto, um motor de implante, isso não é aceito como despesa. Agora, o material de consumo, sim, e aí você pode colocar. Ó, aquisição, isso aqui do tempo que você comprava a linha telefônica, né? Ou se você comprar um celular, não dá para pôr. Ó, aquisição de máquina e equipamento, que é a cadeira, o equipamento odontológico. Se você arrenda, se você faz leasing, você não pode lançar. O carnê-leão pago, que é aquele valor que você pagou de carnê-leão, não dá para colocar. Combustível não entra. Depreciação, despesas de locomoção e transporte. Então, se você tem despesa com estacionamento, com Uber, com táxi, você não pode, não é dedutível. Despesa com estacionamento. Se você tem um consultório na tua casa, você não pode usar o IPTU. Né? Aqui no caso, enciclopédia, livro, né? Isso já não se usa. Né? Impostos pagos, seguro de vida, seguro de carro, isso você, manutenção de veículo, isso não é despesa dedutível. Então é só dar uma lida aqui, ó, que ele já te explica, não tem mistério aqui. Tá? Ele é muito claro em relação a isso. Tá? Então aqui você consegue enxergar isso e fazer os dados. Quando você for fazer declaração de ajuste, você pode exportar isso tudo, né? E aí ele já busca as informações, aí você coloca lá outras rendas se você teve, as suas despesas dedutíveis, por exemplo, escola dos filhos, recibo de médico que você foi, tudo isso acaba entrando. Tá? Então isso aqui é um carnê-leão.
É assim que você faz toda a tua contabilidade quando você é pessoa física, quando você dá recibo para as pessoas. Lembrando que quando você der recibo para alguém, você fale para ele, para essa pessoa, que ele tem que fazer o imposto de renda e tem que lançar lá. Se a Receita fizer um cruzamento, ela pode identificar que ele disse que não pagou e você disse que você recebeu. Isso gera uma dúvida. Ou o contrário, ele olha a tua declaração e você diz que recebeu de alguém e se alguém não disse que pagou para você. Então esse cruzamento de informação a Receita pode fazer. Eles fazem isso via sistema, sem ter contato manual com isso. Então tem que tomar cuidado para não gerar problema, para não colocar despesa que não pode ter, para não gerar problema para depois e ter que ficar pagando multa. Né? Então é mais ou menos assim que funciona, é dessa forma que funciona um Carnê-Leão, que é o programa que a Receita usa para que você lance todas as suas receitas e todas as suas despesas. E daí faça o cálculo se tem imposto para pagar e já paga no mês. Um dos objetivos disso é evitar aquela situação que acontece geralmente em começo de ano, que as pessoas querem recibo para poder fazer ajustes na declaração de imposto de renda. Como você tem que fazer mês a mês, você não tem como deixar para o ano que vem. E aí, finalizou, não vai mais usar, fecha aqui. Clicou e ele fecha.